Olá, futuros advogados. Aqui quem fala é Isabel Cristina, a sua professora de ética profissional. Estamos aqui mais uma vez para resolver um bloco de questões. Questões essas que vão garantir que você vá mais preparado para fazer o próximo exame da ordem. Trouxemos para vocês neste bloco, além das questões, a oportunidade de vocês identificarem nas mesmas os temas mais cobrados nos últimos exames da FGV. Qualquer dúvida, estou lá no meu canal, no Instagram, Isabel Cristina Cortes, assim como no Questões da Ordem. Contamos com vocês nesta jornada, assim como contamos com vocês, vocês podem contar conosco. Juntos, seguindo para conseguir a sua aprovação. Vamos lá? Como todo bloco, eu insisto em dizer quais são os 3 diplomas legais importantes para você responder às questões referentes à ética profissional. Mais uma vez, vou lembrá-los do Estatuto da Advocacia da OAB, que nada mais é que a Lei Federal 8.906 de 94. A Lei 8.906 de 94 sofreu alguns acréscimos. Esses acréscimos veio para trazer novos ganhos para a advocacia, ou seja, para nós advogados e para vocês futuros advogados. Lei 14.365 de 2022. Essa lei trouxe alguns destaques para nós que eu vou elencar rapidinho para vocês. Primeiro ganho importante foi em relação a questão do crime de violação das nossas prerrogativas, hoje, onde a pena aumentou para 2 anos e 4 anos de detenção. Então, a nova lei ampliou o prazo em relação ao cumprimento de pena do servidor público que viole as nossas prerrogativas. Então, alterou de 2 a 4 anos. Além disso, colocou algumas regulamentações em relação a poder usar e incentivar que, em processos administrativos, o nosso exercício seja fundamental também. Além disso, para os advogados criminalistas, eles também terão o benefício de ter o recesso forense. Esse recesso forense, ele acontece de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, ampliou-se também esta condição para os advogados criminalistas, que antes era só para os demais. Claro, deixando a observação que aquele cidadão que se encontra preso, né, o advogado criminalista não deverá facultar o seu serviço a esses. Amplia também a questão da sustentação oral dos advogados, a questão dos honorários também ficou atrelado ao Código de Processo Civil, já que foi já decidido em cortes anteriores, e, além disso, regulamenta também a questão do advogado associado. Regulamenta da seguinte forma: assegura totalmente a autonomia contratual interna para os escritórios de advocacia. Eu não vou falar muito dela, depois vocês vão ouvi-lo lá no nosso podcast sobre a Lei 14.365. Além do provimento 205 de 2021, nós também estamos disponibilizando para vocês esta nova lei que complementa, que atualiza o Estatuto da Advocacia da OAB. Além disso, nós temos o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral, ou seja, diplomas importantíssimos que vão garantir que você vá para a sua prova mais preparado, mais embasado. Claro que você já trabalha um pouquinho com esses diplomas legais na faculdade. O que vocês têm aqui no Questões da Ordem
é aplicar de forma concreta, ou seja, através dos casos apresentados nas questões. E, como eu já disse, né, vocês podem ouvir não só o estatuto da UAB, com seus artigos comentados nos podcasts, nos canais de podcast, como também o provimento 205, assim como a nova lei 14.365 de 2022, que vai ampliar a regulamentação da nossa atividade advocatícia, tá bom? Ouçam lá, aproveite este ganho que vocês têm aqui no Questões da Ordem. Então, vamos começar o nosso bloco de questões. Trazemos para vocês aqui o exame 34º dos honorários profissionais. Mais uma vez, elencamos para você o tema da questão. Então, nós vamos trabalhar sobre honorários profissionais. Está lá no seu artigo 48º, parágrafo 2º do SED. No Código de Ética e Disciplina, está como honorários profissionais. No Estatuto, está como honorários advocatícios. Então, nós temos o advogado César, foi procurado pelo cliente Vinícius, que pretendia sua atuação defendendo-o em processo judicial. Ambos, então, ajustaram certo valor em honorários, por meio de contrato escrito. Na fase de execução do processo, César recebeu pagamentos de importâncias devidas a Vinícius e pretende realizar a compensação com os créditos de que é titular. Com base no caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. É admissível a compensação de créditos apenas na hipótese de o contrato de prestação de serviços autorizar. Se for silente, o contrato é vedada, mesmo diante de autorização posterior pelo cliente. Letra B. É admissível a compensação de créditos somente se o contrato de prestação de serviços autorizar. Caso silente o contrato, é possível a compensação se houver a autorização especial firmada pelo cliente para esse fim. Então, o César é o advogado, né? E ele tem como cliente o Vinícius. Então, Vinícius é o seu cliente. O César está defendendo um processo judicial em face de Vinícius. No caso em tela, eles ajustaram um certo valor em honorários, por meio de contrato escrito. Se ele pode ter sido tanto escrito quanto verbal. O contrato hoje, inclusive com a nova lei 13.465 de 2022, ele acerta que a questão de honorários ou questões contratuais, ela pode ser tanto na forma escrita quanto na forma verbal. Ela não tem que ser praticamente só de forma escrita. O que eu atento sempre é o seguinte: sendo de forma verbal, caso haja algum problema futuro no recebimento dos honorários, se não há prova, fica mais difícil para o advogado. Aí, neste caso, ele vai ter que recorrer ao juiz para um arbitramento ou ao TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Então, quando não há uma formalidade maior, caso haja um problema futuro, vai precisar que terceiros interfiram na questão de honorários. Mas no caso em tela aqui, o César fez um contrato escrito. Então, o César recebeu pagamentos de importâncias devidas a Vinícius e pretende realizar a compensação. No caso de nós, advogados, nós podemos usar esse recurso lá do direito civil, da compensação, para receber créditos. É isso que traz a questão em relação aos honorários.
Na letra A está dizendo que é admissível, né? Caso o contrato de prestação de serviço autorizar. Se tiver escrito lá, tudo ok. Se ele for silente, ele será vedado a compensação. Então, é vedada a compensação. Lá a letra B fala que é admissível, né, a compensação, somente se o contrato de prestação de serviços autorizar. Caso silente o contrato, é possível a compensação. Se houver autorização especial firmada pelo cliente para esse fim. Então, a letra B confirma que é possível, e se não houver no contrato escrito, se houver uma autorização posterior emitida pelo cliente, de forma especialmente para esse fim, ela poderá ocorrer também, ok? Continuando a ler a letra C e a letra D. A compensação pretendida apenas será cabível se houver autorização especial firmada pelo cliente para esse fim. No contrato de prestação de serviços, não é admitida a inclusão prévia de cláusula autorizativa de compensação de créditos. E a letra D, a compensação de créditos é vedada, não sendo admitida a inclusão prévia de cláusula autorizativa no contrato de prestação de serviços. Tampouco autoriza-se tal compensação, ainda que diante de autorização especial firmada pelo cliente para esse fim. A letra C diz que ela é cabível, né? Se houver autorização especial firmada pelo cliente. No contrato de prestação, não é admitida a inclusão prévia de cláusula autorizativa de compensação de crédito. Ou seja, neste caso aqui da letra C, é cabível se tiver autorização especial firmada. Não precisa estar lá no contrato com uma inclusão prévia de cláusula autorizativa. Então, não sendo silente, pode tocar o barco, como diriam aí. Apenas a autorização autoriza a compensação. A letra A, D já fala que a compensação de crédito é vedada, então ela não pode, ela é proibida. Então, e além disso, não se admite a inclusão prévia de cláusula autorizativa no contrato, tampouco, né, vai autorizar a tal compensação, ainda que diante de autorização firmada. Então, a letra D, ela nega veementemente qualquer compensação em relação a honorários profissionais. Então, você que é advogado, você não tem autorização, você não tem autonomia para colocar uma cláusula dessa no seu contrato. Vamos lá ver o que diz o artigo referente a honorários profissionais, o seu artigo 48º, no seu parágrafo 2º. A compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços autorizar, ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada. Então, a compensação é possível para os honorários profissionais ou honorários advocatícios. Claro que, se houver uma autorização, né, no contrato, ou se não houver, poderá ser feita uma autorização especial, só para este fim. Então, podemos utilizar compensação de crédito, pegar aquele instituto do direito civil e aplicar aqui na advocacia, nos nossos honorários profissionais. Vou lembrar que o nosso estatuto
nosso exercício da advocacia, ele vai pegar alguns diplomas legais, alguns dispositivos legais das outras esferas do direito para ser aplicado, como o direito penal, né, no caso lá do artigo 7b, que vai criminalizar a questão da violação das prerrogativas. Ele pega também uma parte do direito administrativo. Aqui vocês estão vendo que ela pega um pouquinho do Código Civil. No caso de honorários, também advocatícios, de acordo com o que foi estabelecido pela essa nova lei que saiu agora, também em relação aos honorários pagos de acordo com o que é estabelecido pelo processo civil. Então, nós temos dentro da advocacia vários diplomas, vários ramos do direito que vai nos ajudar no nosso exercício como advogados. Então, no caso em tela, no artigo 48, diz que sim, a compensação ela é possível, não só no estabelecido através do contrato convencionado ou através de autorização especial. Então, vamos voltar à nossa questão para ver qual é a afirmativa correta e analisar de forma mais assertiva. É admissível a compensação de crédito, então ela é admissível, a compensação de crédito apenas na hipótese de o contrato de prestação de serviço autorizar. Apenas não, né? Se eu quiser, a gente pode fazer uma autorização posterior. Então, o apenas na hipótese de o contrato de prestação de serviço autorizar, invalida essa parte da sentença. Se for silente, é vedada. Não, se tiver autorização posterior dada ao cliente para esse fim, ela é possível. Então, a letra A, tanto a primeira sentença quanto a segunda sentença, deixa a alternativa incorreta. Letra B, é admissível a compensação. Então, está falando que é admissível a compensação de crédito somente se o contrato de prestação de serviço autorizar. Até aqui está correto. Caso silente, é possível a compensação se houver autorização especial firmada pelo cliente para esse fim. Então, até aqui, a alternativa parece a mais correta. Continuamos lendo as demais para que a gente tenha certeza que nós estamos marcando a alternativa realmente correta, porque é o que eu repito em todo o bloco. A FGV sempre pode colocar alternativas que uma seja mais completa, com mais informações corretas do que a outra. Então, você tem que ficar atento a isso e não ficar ansioso e marcar já de uma vez as primeiras questões, ok? Vamos para C e a D para confirmar se o gabarito é a letra B. A compensação pretendida apenas será cabível se houver autorização especial firmada para o cliente para esse fim. Até aqui está correto, né? Tendo autorização, pode sim ocorrer a compensação. No contrato de prestação de serviço não é admitida, é assim admitida, principalmente se houver inclusão prévia de cláusula autorizativa. Tendo essa cláusula no contrato, ela torna-se válida. Então, a segunda oração dessa sentença deixa ela incorreta. Então, a letra C também está errada. A letra D fala que a compensação é vedada. Já marco vedada. Se é vedada, a gente viu que lá no artigo 48, no seu parágrafo 2º, informa que ela é permitida, tanto anteriormente no contrato, quanto posteriormente, se houver uma autorização especial. Então, a letra D também está incorreta. Então, realmente, o nosso gabarito é a letra B.
é admissível a compensação de crédito somente se o contrato de prestação de serviços autorizar. Caso silente, o contrato é possível a compensação, se houver autorização especial firmada pelo cliente para este fim. Ou seja, letra B, gabarito certo, letra B, de que você está beliscando, está chegando próximo da sua aprovação. Continuamos com a segunda questão. Segunda questão deste bloco, onde estamos abordando o exame 34º. Aqui estamos elencando para vocês que o tema desta questão é da atividade de advocacia, que está lá no artigo 15º, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia, ou Lei Federal 8.906 de 94. Temos aí a sociedade Y presta com estrutura organizacional atividades de consultoria jurídica, então ela exerce consultoria jurídica e de orientação de marketing para pequenos empreendedores, considerando as atividades exercidas pela sociedade hipotética, assinale a afirmativa correta. A sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas na junta comercial. Então, só na junta comercial. Letra B, a sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tem sede. Letra C, é vedado o registro dos atos constitutivos da sociedade Y nos conselhos seccionais da OAB e também é vedado o seu registro na junta comercial. A letra D, os atos constitutivos de Y devem ser registrados na junta comercial e no conselho seccional da OAB, cuja base territorial tem sede. E aí, quando a gente tem uma atividade empresária, só daí a gente chama atenção, sociedade empresária trabalha com duas atividades. Uma, ela presta consultoria jurídica e a outra, ela faz orientação de marketing, ela produz orientação em marketing para pequenos empreendedores. Sendo que, ao exercer duas atividades, qual seria o local que ela deveria registrar-se para se tornar uma sociedade regular? Lembrando em direito empresarial lá, né? Toda sociedade simples, ela tem algumas observâncias que a difere das demais sociedades. Aqui, no caso em tela, ela vai prestar não só consultoria jurídica, como orientação em marketing. No caso, ela vai poder registrar esta empresa, essa sociedade na junta comercial, ela poderá registrar no conselho seccional da OAB. Por que ela vai ter que registrar no conselho seccional da OAB? Porque a atividade, uma das atividades que ela exerce é atividade jurídica. Toda atividade jurídica é atividade privativa de advogado ou da sociedade de advogados. Como tal, ela tem que ser registrada no Conselho Seccional da OAB. Aí que está. Esta foi a grande pegadinha desta questão e muito aluno, muito candidato saiu marcando a letra B. Por quê? Porque é aquilo que eu digo, confira todas as outras alternativas. Na pressa, pegou, identificou, foi e marcou o Conselho Seccional da OAB. Por quê? Porque ela exercia atividade de consultoria jurídica. Se exerceu,
tem que ir lá registrar no conselho seccional. Só que ela é advogada? Só que ela é uma sociedade de advogado unipessoal ou uma sociedade de advogados? Aqui, no caso, ela está falando que é uma sociedade empresária. Sociedade empresária não pode exercer consultoria jurídica. Mas, se ela exerce, ela não pode estar registrada no conselho seccional, então ela vai ter que se fazer registrar na junta comercial, porque ela exerce atividade de orientação de marketing. É isso. O que vamos ver a seguir? O que acontece? Ela não vai poder também ser registrada na junta comercial, porque a atividade jurídica invalida, a proíbe. Então, ela não vai poder se registrar na junta comercial. Por quê? Atividade jurídica, mais uma vez, é a atividade exclusiva de advogados ou sociedade de advogados, nunca uma sociedade empresarial. Só que, como aqui, no caso Intela, a sociedade Y, ela exerce não só atividade jurídica como atividade de marketing, ela não vai poder fazer isso. Este exemplo aqui, ele é muito comum, pessoal, com administradoras de condomínio. As administradoras, para chamar atenção, captar cliente, elas sempre colocam no site, na propaganda delas, o seguinte: presto serviços à administração condominial e consultoria jurídica. Totalmente incorreto, totalmente irregular. A administradora de condomínio, ela não pode fornecer atividade de consultoria jurídica. Ela não pode fazer isso, porque ela não é nem escritório de advocacia, nem advogado unipessoal. Então, é um exercício ilegal. Toda administradora de condomínio que faz consultoria jurídica, ela está agindo de forma ilegal, inválida, tá bom? E todos os atos que ela pratica são atos nulos, porque ela não tem condição de fazê-los. É como se tivesse aqui, a grosso modo, sendo o caso hipotético da nossa questão. Apesar dela ser simples, fácil, que você poderia nem gastar muito tempo para entendê-la, levou tantos candidatos a errá-la. Por quê? Mais uma vez eu vou frisar. Se a atividade empresarial ela exerce atividade de consultoria jurídica, ela não vai poder ser uma sociedade empresária. Por quê? Ou é advogado ou sociedade de advogados. Sociedade empresária não pode exercer atividade jurídica, ok? Porém, por ela exercer atividade de consultoria jurídica, ela não pode se registrar na junta comercial. Ou seja, ela tornou-se uma atividade, uma sociedade irregular, tá? Então, esta sociedade é uma sociedade irregular. Então, a sociedade Y, ela é irregular. Por que ela é irregular? Porque ela não tem registro, ela não poderá ser registrada nem na seccional da OAB, cuja base territorial tem sede, nem na junta comercial também, de onde ela tem a sua sede, ok? Então, a sociedade Y, ela é totalmente irregular. Então, vamos ver o que diz o artigo 15º, parágrafo 1º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, cuja base territorial tiver sede. Então, aqui, aquilo que eu falei, ou é sociedade de advogados, ou é sociedade unipessoal de advogados. O que é uma sociedade unipessoal? É porque é um advogado só tem um advogado, tá bom? Sendo um advogado, quando você se tornar, ou quando você, futuro advogado, conseguir a sua carteira,
você pode formar ou uma sociedade unipessoal ou se juntar a vários outros advogados, né? E formar uma sociedade de advogados ou uma sociedade de associados. E o para ser uma sociedade, tanto é que está escrito aqui, ó, sociedade, tanto a unipessoal quanto a sociedade de advogados, aí ele vai ter que registrar os seus atos constitutivos no conselho da OAB. No caso dela, a sociedade Y, ela não é uma sociedade de advogados e nem sociedade empresarial, ela é irregular, tá bom? Então, voltamos à questão para analisar as alternativas. Letra A. A sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas na junta comercial. Como eu disse para vocês, como ela presta consultoria jurídica, se ela presta consultoria jurídica, ela não pode registrar-se na junta comercial, tá? Letra B. A sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas no Conselho Seccional da OAB, cuja base territorial tem sede. Como ela exerce a atividade de orientação de marketing, ela não poderá se registrar no Conselho Seccional da OAB. É só para advogados ou sociedade de advogados. Letra C, é vedado o registro dos atos constitutivos da sociedade Y no conselho seccionais, isso, porque ela exerce atividade de orientação de marketing, nos conselhos seccionais da OAB, e também é vedado o seu registro na junta comercial. Então, correto. Então, a nossa resposta, por enquanto, é a letra C. Tanto é vedado nos conselhos seccionais quanto na junta comercial, porque a atividade que ele está fazendo está irregular, tá? Letra D. Os atos constitutivos na sociedade Y devem ser registrados na junta comercial e no conselho seccional da OAB, cuja base territorial tem sede. Totalmente incorreto, porque nenhum nem outro. Ou ela se separa, ou forma só uma atividade de consultoria jurídica, consultoria ou assessoria jurídica só para advogados. Ou então, ela só tem orientação de marketing e ela registra lá na junta comercial, tá bom? Em ambas é proibido, é vedado. Por isso que a letra C é a nossa alternativa correta. É vedado o registro dos atos constitutivos da sociedade Y nos conselhos seccionais da OAB e também é vedado na junta comercial. Questão muito boa, que infelizmente muitos caíram. Então, a letra C é a alternativa correta. Letra C, que você está no caminho certo, o caminho da sua aprovação. Vamos lá para a próxima questão. Questão 3. Deste bloco, continuando do exame 34º das infrações e sanções disciplinares e da atividade da advocacia, que está lá no artigo 1º, parágrafo 1º e no 42º do Estatuto da Advocacia. A anterior falou-se também indiretamente sobre atividade de advocacia, e esta também. Então, é tema recorrente, tema que cai, não, despenca nos exames. Então, atenção, veja, leia, ouça o Estatuto da Advocacia. Então, a Aline é advogada inscrita na OAB. Poderá praticar validamente durante o período em que estiver cumprindo sanção disciplinar de suspensão, o seguinte ato. Letra A. Impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.
Letra B, visar ato constitutivo de cooperativa para que seja levado a registro. Letra C, complementar parecer que elaborara em resposta à consulta jurídica. E letra D, interpor recurso com pedido de reforma de sentença que lhe foi desfavorável em processo no qual atuava em causa própria. Aí nós temos aí que a advogada Aline, ela está cumprindo sanção disciplinar. Sanção disciplinar de quê? De suspensão. Se ela está cumprindo sanção disciplinar de suspensão, qual desses atos são permitidos e quais não podem ser feitos? Porque, diante da suspensão, qualquer ato que ela faça é ato nulo. Então, se eu for fazer desses atos aqui, que não está dentro da minha capacidade, eu, enquanto estou suspensa, ele vai tornar-se nulo, tá bom? Então, vamos ver aí. Impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, eu vou impetrar no STJ. STJ, para impetrar habeas corpus, tem que ter jus postulante. Eu preciso ser advogado? E sendo Tribunal de Justiça, ou só nas instâncias abaixo, que eu não preciso? A letra B, visar ato constitutivo de cooperativa. Então, eu vou lá no meu contrato da cooperativa, dar minha assinatura, vistar lá. Isso eu posso fazer, estando suspensa? E complementar parecer, que já foi elaborado, né? Em resposta jurídica. Está suspensa, pode fazer isso. E interpor recurso com pedido de reforma de sentença. Para pedir reforma de sentença, assim, lá no direito do trabalho, precisa ter jus postulante. Então, é isso que traz a questão. Então, nós vamos ver lá, é possível fazer enquanto estamos suspenso. Não o caso de vocês, porque eu sei que vocês não vão só estudar o Código de Ética e Disciplina para a prova, como vão carregar debaixo do braço. Eu falo que o Código de Ética e Disciplina é igual desodorante, tem que estar o tempo inteiro debaixo do braço. Se você não lembrar, você tem que consultá-lo, porque faz parte da sua atividade. E atualmente, com o que nós estamos vendo, as pessoas violando os nossos direitos como advogados, é que a gente tem que ficar muito e muito atentos nessa e deixar passar o nosso direito. Temos que lutar, somos defensores do direito, não só do direito dos outros, como os nossos próprios. Então, vamos ver lá o que diz o artigo 1º e o 42º. Artigo 1º, parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. E 42º, fica impedido de exercer o mandato profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Tá? Então, mais uma vez, vamos lembrar. Lá na faculdade, quando vocês estão estudando direito penal, a primeira questão, a informação que vocês têm no início é sobre a questão de habeas corpus. E lá o seu professor sempre disse para vocês, habeas corpus qualquer um pode fazê-lo. Não precisa ser advogado. Se você não precisa ser advogado, você pode fazer o habeas corpus e impetrar em qualquer instância ou tribunal, mesmo que seja o STJ, tá bom? Então, sendo o STJ, STF, o que seja, qualquer um pode fazer o habeas corpus, não precisa ter jus postulante, tá? E o 42º fica impedido de exercer o mandato profissional.
a quem foram aplicadas as sanções disciplinares, suspensão e exclusão. Suspensão, gente, ainda você pode até pensar, realmente, né? Posso fazer um ato ou outro. Agora, exclusão, se você foi excluído do quadro da ordem, você já não é mais advogado naquele momento. Só se você fizer a reabilitação ou ter um bom comportamento, fazer prova de novo, tal, não prova da ordem, né? Prova da ordem, não. Se você foi aprovado uma vez, para sempre aprovado. Você não volta, mesmo no caso de exclusão, a fazer outro exame da ordem. É daqui para frente, graças a Deus, aleluia, que você vai passar. E se por um acaso, um erro de percurso aí, haja uma exclusão, saiba que você jamais fará o exame da ordem. É este único e nunca mais. Uma vez aprovado, para sempre aprovado. Brinco isso o tempo inteiro com meus alunos. Uma vez aprovado, para sempre aprovado. Esqueçam exame da ordem. Sigamos o barco. Então, na questão aqui, no artigo 42º, está falando sanções disciplinares de suspensão e exclusão. Vou lembrar só quais são as sanções disciplinares. Nós temos 4 sanções disciplinares. A primeira, que é a censura, nós temos a de suspensão, como foi narrado no caso desta questão, nós temos a exclusão e nós temos a multa aplicada, não só no caso de censura, quanto suspensão. Então, eu posso aplicar a multa em qualquer um destes casos, tanto no caso de censura, quanto no caso de suspensão. Então, qualquer um desses daqui comporta uma multa, tá bom? Agora, exclusão, por que ela não vai mais comportar multa? Porque a pessoa foi excluída. Se o advogado foi excluído, ele não vai pagar mais nada, tá bom? Então, as sanções são 4. Aí, agora, nós vamos ter o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Ela é uma sanção? Não, ele não é uma sanção. Por que não é uma sanção? É só um termo de ajustamento de conduta. Você pode ter uma censura muito branda, que não cabe uma penalidade, não, uma sanção mais enérgica. Aí você assume o seu termo de ajustamento de conduta, é dado você essa chance, e aí não terá apontamentos para vocês nos seus prontuários. Lembrando que, para ter suspensão, eu sempre converso com os alunos o seguinte: na OAB, tudo é 2/3. Não é 2/3? Então, para ter suspensão, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter 2 censuras para gerar uma suspensão. E eu tenho que ter 3 suspensões para gerar uma exclusão, ok? Então, é o passo a passo para você ser excluído do quadro da ordem da OAB. Então, 2/3. Eu tenho que ter 2 censuras para levar à suspensão e eu tenho que ter 3 suspensões para levar à exclusão, tá bom? Se vocês grifarem 2/3, nós temos sempre dentro da OAB, quando é decisão em relação à exclusão, é sempre questão de 2/3. Sendo 2/3, eu pego esses 2/3 e transformo. 2 censuras vão à suspensão. 3 suspensões levam à exclusão. Vocês guardarem essa dica, tudo tranquilo. Lembrando que o TAC não é sanção, então ele não entra aqui no quadro de sanções. As únicas sanções é censura, suspensão, exclusão e multa. Tem prova que fala, foi aplicado exclusão e multa. Isso é correto? Errado. Exclusão e multa não combinam, tá bom? Então, não existe. É só uma pegadinha para vocês. Então, multa e exclusão não podem juntas. Só vai poder censura e suspensão, porque cabe multa. E o STF julgou inconstitucional a questão que aquele
advogado que não quita as suas anuidades, ele pode levar à suspensão da sua atividade advocatícia. E aí, o STF julgou inconstitucional, tá bom? Então, não pode mais suspender advogado por inadimplência de anuidade. Voltando à nossa questão. Letra A, impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Isso é válido, isso está correto. E é aquilo que o professor de vocês fala, né? Você pode impetrar habeas corpus em qualquer papel de pão. Então, o habeas corpus não precisa ser impetrado apenas por advogado, não precisa ter jus postulante, assim como também não tem formalidade. E ele pode ser impetrado em qualquer instância, seja de instâncias primeira, segunda instância, quanto nos tribunais, tá bom? Visar ato constitutivo de... Letra B, visar ato constitutivo de cooperativa para que seja levado a registro. Se a Aline fizer isso, o ato dela é nulo. Se ela visar um ato constitutivo de cooperativa, este ato se torna nulo. Então, a letra B está incorreta. Letra C, completar parecer que elaborara em resposta à consulta jurídica. Ela também não pode fazer isso, ela não pode completar parecer, porque este ato é nulo, o que ela fizer não tem validade. E letra D, interpor recurso com pedido de reforma de sentença. Ela não poderá interpor recurso porque ela está suspensa. E se ela o fizer, todos esses atos, daqui para cá, são atos nulos. Tudo é nulo. Atos nulos. Não pode fazer, tá bom? Então, resposta da nossa questão realmente é impetrar habeas corpus perante o Tribunal de Justiça Federal. Qualquer cidadão brasileiro pode fazer, tá bom? Então, resposta correta, o nosso gabarito é letra A, impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, letra A de aprovado, letra A de advogado. Você será o futuro advogado. Continuamos na próxima questão. Questão 4. Anderson, titular da Sociedade Individual de Advocacia, é contratado pela Sociedade Empresária Polvilho Confeitaria Limitada. Ele tem uma sociedade individual. Falamos lá anteriormente, já é praticamente a terceira falando sobre sociedade de advocacia ou sociedade empresarial ou atividade relacionada, ou sociedade unipessoal. Anderson, então, titular de Sociedade Individual de Advocacia, é contratado pela Sociedade Empresarial Polvilho Confeitaria Limitada para atuar em sua defesa em ação judicial ajuizada por Pedro, consumidor insatisfeito. No curso da demanda, a impugnação ao cumprimento de sentença não foi conhecida por ter sido injustificadamente protocolizada por Anderson após o prazo previsto em lei, o que faz com que Pedro receba valor maior do que teria direito e, consequentemente, a sociedade empresária Polvilho Confeitaria sofra danos materiais. Diante dessa situação, Anderson, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer, poderá responder com seu patrimônio pessoal pelos danos materiais causados à Sociedade Empresária Polvilho Confeitaria Limitada. Letra A. Ele vai responder solidariamente com a sociedade individual de advocacia e de forma ilimitada. Então, ele responde solidariamente.
e de forma ilimitada com seu patrimônio. Letra B, subsidiariamente, em relação à sociedade individual de advocacia e de forma ilimitada. Então, vamos só analisar aqui. Nós temos que o Anderson, ele tem uma sociedade individual de advocacia. Ele é individual, então, ele é um só ele é sócio de si mesmo. Então, ele foi contratado. Neste caso, ao ser contratado, ele tinha que impugnar um cumprimento de sentença. Ele fez após o prazo. Fazendo após o prazo, ele acabou permitindo que a empresa que o contratou sofresse danos materiais. Aí, no segundo parágrafo aqui, fala o seguinte: diante da situação, Anderson, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar. Quem vai aplicar essa responsabilidade disciplinar? É a OAB. Por quê? Perda de prazo leva à sanção disciplinar. E é muito comum. Aqui vocês têm a palavra sem prejuízo, a expressão sem prejuízo. E muita gente fica em dúvida. Por que é sem prejuízo? Está dizendo o seguinte, que ele poderá responder sim, caso fique provado que ele teve responsabilidade, porque perda de prazo gera punição, tá? E se ela for reiterada, perdas, será comunicado ao OAB e o advogado sofrerá as punições cabíveis, tá bom? As sanções cabíveis. Então, sem prejuízo quer dizer que ele poderá, sim, também responder disciplinarmente, além de pagar pelas perdas e danos sofridas pela empresa que o contratou, tá bom? E aí nós temos, ele vai responder com o seu patrimônio pessoal pelos danos materiais causados, solidariamente, com a sociedade individual de advocacia ou de forma ilimitada. Vamos lembrar lá o direito empresarial. A sociedade simples, que é o caso aqui da nossa sociedade individual de advocacia, ele geralmente, o patrimônio, ele é sempre solidário e de forma ilimitada. Como assim? Vamos supor que o Anderson, ele tem um carro, então ele tem um carrinho lá, este carro ele usa para ir até as audiências, fazer diligências e outras coisas mais. Este carro pertence à sociedade unipessoal. Se ele pertence, ele está no patrimônio da sociedade. Então, se por um acaso o Anderson for cobrado judicialmente, ele tiver que pagar com seu bem, o carro dele vai ser cooptado, ou seja, ele vai entrar no processo. Então, ele vai ser entregue para ressarcir o prejuízo. Então, ele vai perder o carro, tá bom? Agora, se o Anderson, ele não tem um carro, mas ele tem um carro pessoal, é um carro da família dele, é o carro de passeio. Então, ele tem este carro aqui, que é de passeio. É um carro que ele usa com a família dele. E ele usa esse carro também para trabalhar. Então, o que acontece? Se por um acaso ele tiver que ressarcir o dano causado, né, com o seu patrimônio pessoal, este bem aqui de família vai entrar para a quitação deste débito, deste dano, vai reparar o dano. Por isso que é ilimitado, né? Então, ele vai responder solidariamente e ilimitado. A letra B vai dizer o seguinte, que o subsidiariamente, o carro que pertence à sociedade unipessoal não atender, ou se ele não tiver, vai responder pelo bem de família. Então, o bem de família vai entrar, e é de forma ilimitada, ok? É mais ou menos isso. É só vocês lembrarem lá o que ocorre em direito empresarial. Quando a sociedade simples, quais são as características dela, tá bom? Então, voltando aqui à nossa questão. A letra A é solidariamente e de forma ilimitada, a letra B
é subsidiariamente e de forma ilimitada. A letra C vai ser solidariamente com a sociedade individual de advocacia e de forma limitada. E a letra D, subsidiariamente em relação à sociedade individual de advocacia e de forma limitada. Então, a letra A e a letra B, elas estavam parecidas, elas são parecidas com a letra C, só que estas últimas aqui, sempre de forma limitada, tá bom? Então, vamos ver o que diz o artigo 17º e o 40º do Estatuto da OAB e do Regulamento Geral. O artigo 17º diz o seguinte, que além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. O artigo 40º do Regulamento Geral vai dispor o seguinte: os advogados sócios e os associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão. No caso em tela, foi por omissão, porque ele perdeu o prazo. No exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que possam incorrer. Aí, mais uma vez, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar. Responsabilidade essa que fica a cargo da OAB, tá bom? Então, aqui, se ele cometeu o dano por dolo ou culpa, ou por ação ou omissão, ele vai sem prejuízo, ou seja, ele pode sim responder disciplinarmente na OAB, além disso, ressarcir os danos. Aqui nós temos que é sempre de forma subsidiária e ilimitadamente, porque nós, sociedades de advogados ou sociedade unipessoal, é uma forma de sociedade simples, como dispõe em direito empresarial. Sociedade simples, geralmente o sócio responderá de forma subsidiária e ilimitadamente, tá bom? Ou o titular, no caso em tela da nossa questão. Então, letra A. O Anderson vai responder solidariamente com a sociedade individual e de forma ilimitada? Não, o Anderson não responde solidariamente, ele vai responder subsidiariamente. Solidariamente invalida a alternativa A. B, subsidiariamente em relação à sociedade individual de advocacia e de forma ilimitada. Então, este aqui é a resposta correta, de acordo com o que está disposto no artigo 17º e 40º, tanto do Estatuto quanto do Regulamento Geral. Então, possivelmente, letra B é o nosso gabarito, mas continuaremos lendo. Letra C, solidariamente com a sociedade individual e de forma limitada. Forma limitada invalida a questão. Aqui, e solidariamente também. Então, nem precisava continuar lendo. Solidariamente, a gente já anulava. Aqui, subsidiariamente, ok. Até aqui está tudo ok. Porém, de forma limitada. Forma limitada invalida, então, a alternativa D também está incorreta. Então, voltamos ao nosso gabarito para confirmar. Então, letra B, subsidiariamente, em relação à sociedade individual de advocacia
e de forma ilimitada. Letra B, que você beliscou a sua aprovação. Continue firme. Questão 5 do exame 34º. Nós vamos falar agora de honorários. Honorários advocatícios, que está lá no artigo 22º, parágrafos 4º, 6º e 7º do Estatuto da Advocacia. Nós temos aí que Leandro, questão extensa, que vocês têm que ter uma paciência para lê-la, tá? Além disso, marcar as informações importantes, grifar. Vocês, no exame da ordem, vocês podem usar a caneta azul ou preta. Se vocês puderem usar uma alternativa de grifar para não se confundir, será bom ter este recurso. Então, vamos lá. Leandro, advogado, celebrou contrato com a Associação de Servidores Públicos para pleitear em juízo o pagamento de determinada indenização em face do ente público respectivo. O contrato previu que Leandro receberia percentual do valor a que fizesse jus cada servidor que aderisse aos seus termos. Aqui houve um equívoco, eu sempre copio e colo do exame. Aqui eles se equivocaram aqui na elaboração da questão, esta parte seria dispensável. Então, vou lembrá-los como é que vocês farão na segunda fase, porque vocês vão passar, né? Primeira fase, vocês vão para a segunda fase, lá na hora de fazer, escrever, redigir a sua questão discursiva, caso erre, não pode usar corretivo, não pode usar borracha. O que você fará? Fazer um traço em cima do termo ou da palavra que você errou, riscá-la e continuar escrevendo posteriormente. Então, vou continuar lendo aqui o que foi falado. Então, volto à leitura e continuo para vocês verem que essa parte que eu regrifei não vai alterar em nada o enunciado. O contrato previu que Leandro receberia percentual do valor a que fizesse jus cada servidor que aderisse aos seus termos. O pedido em questão foi julgado procedente em ação coletiva. Após o trânsito e julgado dessa decisão, Leandro passou a representar em execução individual os interesses de Hugo, servidor substituído em juízo pela associação que optou expressamente por adquirir os direitos decorrentes daquele contrato. Em tal caso, o montante destinado a Leandro era inferior ao limite fixado por lei para as obrigações de pequeno valor, mas o mesmo não ocorria com relação ao crédito titularizado por Hugo. Assim, Leandro juntou aos autos, no processo oportuno, o contrato de honorários celebrado com a associação e a opção pelo mesmo firmada por Hugo. Fez ainda 3 requerimentos: o destaque da parcela relativa aos honorários convencionados do valor total devido a Hugo, a expedição de precatório em nome de Hugo e a expedição de requisição de pequeno valor em seu nome. Vou lembrar o que é precatório, é aquele título emitido por ente público, porque não foi isso que está registrando aqui a nossa questão, em face de ente público. Então, quando tiver que pagar alguma dívida, ele pode emitir precatório. Então, é precatório, quem emite é apenas ente público, tá bom? Então, no caso aqui em tela, Hugo aproveitou-se da expedição de precatório, além disso, a requisição de pequeno valor em seu nome. Continuamos a ler a questão. Então, este aqui foi só o enunciado. Então, vocês vão se deparar muito com isso, um enunciado enorme e cansativo.
Mas vamos ver o que a alternativa vai te indicar. Considerando essa situação, assinale a afirmativa correta. Apenas o requerimento de expedição do precatório deve ser deferido, já que, por ter atuado em prol de entidade de classe em substituição processual, Leandro somente faz jus aos honorários assistenciais fixados na ação coletiva. Então, ele não teria direito, né, aos demais pedidos que ele requeriu. Então, ele teria apenas a questão da expedição do precatório. Além disso, ele faz jus apenas aos honorários assistenciais. Letra B. Apenas o requerimento de expedição do precatório, de novo, apenas, deve ser deferido, já que, como o contrato de honorários foi celebrado entre Leandro e a associação, as obrigações deles decorrentes não podem ser assumidas por Hugo sem a necessidade de mais formalidades. Letra C, apenas, de novo, o requerimento de expedição de requisição de pequenos valor deve ser indeferido. Se ele vai ser indeferido, ele não deve ser pago, tá? Já que o juiz deve determinar que os honorários contratuais sejam deduzidos do valor devido a Hugo após o pagamento pelo ente público. Totalmente arbitrário, né? O juiz, no caso em tela, se houve uma convenção, se já está estipulado os honorários contratuais, o juiz não vai poder arbitrar e nem impor nenhuma condição, principalmente dedução do valor. Dedução do valor é ato que não pode ser acatado, tá? Então, ele não vai poder ser deduzido, jamais. Nenhum valor referente a honorários deve ter dedução. Claro que só se houver estipulação em contrato, como nós vimos na questão anterior, tá? Ele nunca, jamais pode reduzir o valor dos honorários. Além de ter que respeitar a tabela da OAB, ele não pode invalidar ato de vontade entre as partes. Letra D, então, todos os requerimentos devem ser deferidos. Vamos lá no nosso artigo para conferir o que é devido ao advogado. Então, nós temos aí o artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. No caso em tela, vocês viram que era o juiz interferiu nos honorários convencionados em uma das alternativas. Então, isso é ilegal, não pode. Parágrafo 4º, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandato de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. No caso, lá em tela, não falou isso, por isso que eu disse a vocês que ele não pode arbitrar em dedução. No caso lá, né, teria que deduzir o valor do Hugo. O que tem os honorários advocatícios com o valor que o Hugo receberia? Não, é o contrário, nós temos direito aos honorários convencionados, né? Os fixados por arbitramento judicial, desde que não esteja sido estipulado em contrato, e os de sucumbência. Então, no caso lá em tela, na alternativa anterior, estava falando que ele teria que ser deduzido do valor pago a Hugo. Não, não tem uma coisa e não tem nexo com a outra. Os honorários terem cunho alimentar, se o advogado juntar aos autos, ele receberá
primeiramente após a expedição da execução da sentença, ok? Parágrafo 6º. O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, que é o caso em tela aqui, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual. Mesmo ele se substituindo, o advogado receberá os honorários assistenciais, sem prejuízo, esse aqui importantíssimo, sem prejuízo aos honorários convencionados. Por isso que não tem que deduzir nada, tá bom? Ele receberá integralmente, não só os honorários assistenciais, quanto os honorários convencionais. E o artigo 7º, os honorários convencionados com entidade de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este for celebrado, sem a necessidade de mais formalidade. Então, o Hugo, ele assumiu a obrigação, ele assume tudo. Voltamos à questão. Apenas o requerimento de expedição de precatório deve ser deferido? Apenas não, vai ser todos pelo que a gente viu no artigo. O início da alternativa invalida a questão. Então, nem vou continuar lendo. Letra B também correta. Apenas o requerimento de expedição da requisição do pequeno valor deve ser indeferido. Não, até este tem que ser pago. Então, também invalida a questão, letra C está incorreta. Aqui todos os requerimentos devem ser deferidos. O pagamento dos honorários convencionados, dos assistenciais, da questão do menor valor, dos precatórios, tudo deve ser devido ao advogado, tá bom? Salvo disposição ao contrário. Então, letra D, todos os requerimentos devem ser deferidos. A resposta é a letra D. Vamos conferir o nosso gabarito. Todos os requerimentos devem ser deferidos, letra D que deu tudo certo e você está no caminho para a sua aprovação. 6ª questão, este bloco respondendo apenas as 8 questões do exame 34º. Trouxemos para vocês aqui do processo disciplinar que está no artigo 72 do Estatuto da Advocacia. Beatriz, a advogada, oferece representação perante a OAB em razão de Isabela, outra advogada que atua na mesma área e na mesma cidade, ter supostamente praticado atos de captação de causas. Preocupada com as consequências dessa representação, Isabela decidiu estudar as normas que regem possível processo disciplinar a ser instaurado perante a OAB. Ao fazê-lo, Isabela conclui que processo disciplinar, pessoal, é um tema que muita gente fica assustado, mas vocês vão sempre lembrar o seguinte: todo processo disciplinar, a pessoa que está sofrendo merece ampla defesa. Tendo ampla defesa, o que vocês têm que saber qual é o órgão julgador. Se o processo disciplinar for para frente, vai ser sempre o TED. O que é o TED? É o Tribunal de Ética e Disciplina que vai decidir, tá bom? Lembrando sempre que é aquele quórum que eu sempre digo para vocês, os 2/3. Muito bom lembrar que tudo na OAB, quando referir-se
a julgamento coletivo, a decisão coletiva vai ser sempre 2/3, tá bom? Aqui, no caso, em tela, será o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, a Isabela está preocupada com o processo disciplinar que ela possa sofrer, já que ela estava cometendo atos de captação de causas. Letra A, o processo disciplinar pode ser instaurado de ofício, ok? Não dependendo de representação de autoridade ou da pessoa interessada. Letra B, o processo disciplinar tramita em sigilo até seu término, permitindo-se o acesso às suas informações somente às partes e a seus defensores por ordem da autoridade judiciária competente. Então, letra A está dizendo que pode ser tanto instaurado de ofício e não depende de representação de autoridade ou da pessoa interessada. Na letra B, vai falar que o processo tramita em sigilo até seu término, permitindo-se o acesso às suas informações somente às partes, ok, né, se é sigilo, a seus defensores também, que é sigilo, por ordem da autoridade judiciária. Então, você vai ter que fazer uma ação judicial para ter acesso ao processo disciplinar. Será que é isso? Então, para fazer isso, eu tenho que sair da esfera da OAB e ir até a justiça. Então, é uma ação judicial. Então, a letra B vai dizer que tramita em sigilo, porém, que para que os defensores e as partes tenham acesso ao processo, eles vão precisar entrar com uma ação judicial. E letra C, ao representado deve ser assegurado, aquilo que eu falei, o amplo direito de defesa, cabendo ao Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento, avaliar a necessidade de defesa oral. E letra D, se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, o processo deverá ser levado a julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina, que poderá determinar o arquivamento. Então, letra C, vai ser garantido a ampla defesa, né, para ela que está sofrendo um processo disciplinar, cabendo sempre o Tribunal de Ética, por julgamento, avaliar a necessidade da defesa oral. A defesa oral, ela vai fazer parte da ampla defesa, tá bom? E aqui na OAB, sempre foi disposto que nós, após o voto do relator, a gente pode promover a nossa defesa oral. Então, a letra D, né? Após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, o processo deverá ser levado a julgamento pelo Tribunal de Ética, que poderá determinar o arquivamento. Olha a incoerência dessa alternativa, até para vocês analisarem. Após a defesa prévia, se já houve defesa prévia, o relator, se ele se manifestar por indeferimento liminar, se ele já está indeferindo, por que ele vai levar para o Tribunal de Ética? Por quê? Isso daí era burocracia demais. Então, aí vai levar a julgamento, aí para o Tribunal de Ética decidir, se já foi indeferido liminarmente, então não tem nada que ser conduzido para o Tribunal de Ética e Disciplina, ok? Então, esta frase aqui, ó, torna a questão inválida e faz vocês refletirem melhor, sabe? Sobre o processo disciplinar. Então, tem questões que elas são bem coerentes, confundir mesmo o candidato.
Então, voltamos lá ao artigo que diz a respeito sobre o processo disciplinar instaurado na OAB. Artigo 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Isso daí está lá na nossa questão, letra seca da lei. Então, voltamos lá para a gente ver. Então, o processo vai ser instaurado de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Não vale denúncia anônima. Denúncia anônima é proibido, não vai ser instaurado. Denúncia anônima é vetado. Então, não pode. Se for denúncia anônima, o processo não segue, tá? Não vai poder. Então, letra A, o processo disciplinar pode ser instaurado de ofício, ok? Não dependendo de representação, de autoridade ou da pessoa interessada. Então, a letra A parece ser a mais correta. Está em letra da lei. Letra B, o processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, até aqui tudo ok, permitindo o acesso às suas informações somente às partes e aos seus defensores, por ordem da autoridade judicial. Não precisa de autoridade judicial, já que a OAB é um órgão e não está atrelado a nenhuma atividade judiciária externa. Então, ela é autônoma e não sofre hierarquia. Então, por isso, não vai caber a solicitação por ordem de autoridade judiciária. Letra B está incorreta. Letra C, ao representado deve ser assegurado a ampla defesa, correto, cabendo ao Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião de julgamento, avaliar a necessidade da defesa oral. Totalmente incorreto. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, o processo deverá ser levado a julgamento no Tribunal de Ética e Disciplina, que poderá se determinar o arquivamento. Não. O relator apresenta, leva até o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e lá solicita o arquivamento, tá bom? Então, letra D está errado, letra C incorreta, então o gabarito é letra A. O processo disciplinar pode ser instaurado de ofício, não dependendo de representação de autoridade ou pessoa interessada. Então, nosso gabarito é letra A de advogado, de aprovado, ou seja, aquele candidato que foi aprovado para ser um advogado, que é você. Continuamos a penúltima questão deste bloco. A questão 7 vai tratar da atividade de advocacia, outro tema recorrente neste bloco de questões, ou seja, neste exame 34º. Aqui foi tratado sobre o artigo 3A. Este artigo foi acrescentado, não tinha caído ainda. Este artigo vai ajudar a nova lei de licitações, que é a lei 14.133 de 2021, tá ok? Essa lei é a lei de licitação. E este artigo foi acrescido para também a nossa atividade de advocacia seja também importante para uma futura licitação. Então, determinada sociedade de advogados sustenta que os serviços por ela prestados, então aqui é uma sociedade de advogados,
sustenta que os serviços por ela prestados são considerados de notória especialização para fins de contratação com a administração pública. Sobre tal conceito, nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Todas as atividades privativas da advocacia, então, todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviços de notória especialização, tratando-se de atributo de atuação técnica do advogado não extensível à sociedade de advogados. Letra B, todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviços de notória especialização, conceito que se estende à atuação profissional do advogado ou da sociedade de advogados. Aqui está frisando que são todas, letra A e letra B, todas. Mas o que dispõe o nosso Estatuto da Advocacia no seu novo artigo 3A, que abarca a lei de licitações, a nova lei de licitação 14.133 de 2021. Continuamos a leitura. Letra C. Apenas os serviços de notória especialização, o advogado ou a sociedade de advogados cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. E letra D, apenas exercem serviços de notória especialização o advogado cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, tratando-se de atributo da atuação técnica do advogado não extensível à sociedade de advogados. Então, na letra A, está falando que só vai exercer atividade não extensível à sociedade de advogados. A letra A vai estar dizendo o seguinte: apenas exerce serviço de notória especialização o advogado ou a sociedade, ou é um ou outro, cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. A letra D vai falar o seguinte, apenas exerce o serviço de notória especialização o advogado cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, tratando-se de atributo da atuação técnica do advogado não extensível à sociedade de advogados. Então, aqui fala que é um ou outro. Aqui está dizendo que a sociedade de advogados não executa serviço de notória especialização. Então, vamos ver o que diz o artigo 3A. Os serviços de advogados são, por natureza, técnicos e singulares, quando comprovado sua notória especialização nos termos da lei. E o parágrafo único vai dizer para nós o que seria notória especialização. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações
organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades. Permita inferir que seu trabalho é essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, as alternativas lá, ela foi destrinchando todo o artigo 3A, porém, uma parte da questão invalidava a alternativa. Por isso que tem que ter atenção. Mas o que vocês têm que guardar nesse artigo 3A, que vai abarcar a lei de licitação, o que está aqui é o que está escrito na nova lei de licitação, Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitação. Então, lá vai sempre falar sobre a questão de técnicos e singulares. Além disso, ela tem que ter experiência, estudos, publicação, organização, e permite inferir que seu trabalho é essencial, indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Lá na lei de licitação, o tempo inteiro fala-se disso, ok? Para garantir que a sociedade de advogados possa participar de licitação com entes públicos, foi colocado este artigo também aqui no nosso Estatuto da Advocacia. Então, voltamos lá à questão. Todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviços de notória especialização? Não. Só aqueles que têm o quê? Estudo, que têm especialização comprovada. Letra B. Todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviço de notória especialização? Nós vimos que não. Só aqueles que teve todo um estudo, um aparelhamento, uma especialização. Então, não são todas. Então, você tem que demonstrar realmente que a sua atividade seja essencial e que está de acordo com o objeto do contrato, tá? E que seja realmente de notória especialização. Apenas exerce serviço de notória especialização o advogado ou a sociedade de advogados cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Até aqui, a letra C é a mais correta. Continuamos na letra D. Letra D. Apenas exercem serviço de notória especialização o advogado cujo trabalho seja possível inferir ser essencial, ok? E, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, ok? Tratando-se de atributos de atuação técnica do advogado, não extensível à sociedade. O não extensível invalida a questão, porque pode ser tanto o advogado quanto a sociedade de advogados. Então, por enquanto, realmente, o nosso gabarito é a letra C. Então, gabarito, letra C, apenas exerce serviços de notória especialização o advogado ou a sociedade de advogados cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, o que vai diferenciar da questão da letra D é que ou é a especialização do advogado ou é da sociedade do advogado. Porque a sociedade de advogados é composta por advogados. Então, eu não posso aniquilar a sociedade de advogados. Ambos, ou um ou outro, pode ter notória especialização. Tá ok? Então, a resposta, o gabarito é letra C. Letra C, que você está no caminho certo, você estudando, focando,
você vai garantir a sua aprovação. Continuamos a analisar a última questão, a questão 8ª do exame 34º. Aqui trataremos sobre o tema desta questão, que está lá no Estatuto da Advocacia, é das infrações e sanções disciplinares. Mais um tema já cobrado neste mesmo exame, das infrações e das sanções disciplinares. Está lá no nosso Estatuto, acrescido aqui do artigo 58A. Então, o advogado Pedro praticou infração disciplinar punível com censura, a qual gerou repercussão bastante negativa à advocacia, uma vez que ganhou grande destaque na mídia nacional. Por sua vez, o advogado Hélio praticou infração disciplinar punível com suspensão, a qual não gerou maiores repercussões públicas, uma vez que não houve divulgação do caso para além dos atores processuais envolvidos. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. É admissível a celebração do termo de ajustamento de conduta, tanto por Pedro como por Hélio. Letra B, não é admissível a celebração do termo de ajustamento de conduta por Pedro e nem por Hélio. Letra C, é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Pedro, mas não é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Hélio. E letra D, é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Hélio, mas não é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Pedro. Eu já falei anteriormente, né, que o TAC, aqui a gente chama de TAC, o termo de ajustamento de conduta, ele não é uma sanção disciplinar, é apenas um termo de ajustamento de conduta. Então, ele está vinculado à punição de censura. Então, só vai assinar esse termo aquele advogado que está sofrendo uma censura. Mas qual é o limite dessa censura? Ela é ampla e restrita? Não. Tem requisitos, porque ela não pode gerar uma repercussão negativa à advocacia. Ela tem que ser uma censura pequena, não uma censura grave, tá? E aí só vai sofrer termo de ajustamento de conduta aquele advogado que está sofrendo uma censura decorrente de um ato leve, um ato sem muita repercussão negativa à advocacia. Porque a gente fala, tipo assim, em termos de publicidade, né, fazer uma publicidade errônea, pôr um letreiro gritante. Então, o TAC, ele vai ser assinado, no caso em tela aqui, será assinado tanto por Pedro como por Hélio, já que o Hélio, apesar dele estar sendo punido por suspensão, ele poderia fazer jus ao TAC. E o caso do Pedro, por ele estar censura, ele pode também assinar o TAC. Letra B, não é admissível a celebração do termo de ajustamento de conduta por Pedro. Então, nenhum nem o outro tem direito ao TAC. E a letra C vai dizer que só é possível para o Pedro. Já não é para o Hélio, porque ele está cumprindo suspensão. E a letra D será admitido, né, o TAC para o Hélio, mas jamais, né, no caso aqui, para o Pedro. Então, vamos ver o que diz o artigo 37 e o 58º A.
Artigo 58º-A do Estatuto da Advocacia. Nos casos de infração ético-disciplinar, punível com censura, será admissível a celebração do termo de ajustamento de conduta se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia. E 37º aí, eu trouxe para vocês verem em quais casos de suspensão é aplicável. Aqui nós temos o seguinte, que a suspensão é aplicável no caso de infrações definidas no inciso 17 ao 25 do artigo 34. Segundo, a reincidência em infração disciplinar. Então, aqui no caso do inciso 1º, eu não vou voltar a ele, não vou lê-los neste bloco, por quê? Porque a gente já está no final, senão fica muito extenso o bloco. Então, eu vou brincar mais uma vez, vocês vão ficar de dever de casa, ler quais são, a que se refere as infrações cometidas do inciso 17 ao 25 do artigo 34, ok? Então, vocês não façam uma leitura lá, ou então vocês ouçam o nosso podcast, que está disponível, falando sobre o Estatuto da Advocacia, artigos comentados, tá bom? E no caso aqui do inciso 2, reincidência. Lembra que eu disse para vocês que nós temos aqui censura e suspensão. 2 censuras, né, levam à suspensão. 3 suspensões levam à exclusão, que seria aquilo que eu disse sobre os 2 terços, tá bom? O parágrafo 1º diz o seguinte, que a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Outro adendo que eu vou dar para vocês é o seguinte, a suspensão geralmente está vinculado a dinheiro, a valores, principalmente no caso do advogado não prestar contas. Se ele não prestar contas, ele pode ser suspenso. Essa suspensão, no caso de não prestação de contas, ela só vai cessar, aqui nós temos um prazo aqui de 30 dias a 2 meses, ela vai cessar assim que o advogado prestar contas, tá? E se por um acaso tiver que pagar algo, juros, correções monetárias, que ele o faça. Então, a suspensão vinculada à suspensão de prazo por pagamento de valor indevido ou diante de não prestação de contas, talvez ela não respeite os 30 dias. A partir do momento que o advogado cumprir com 3, 4, 5 dias que ele seja citado a prestar contas, imediatamente a suspensão é levantada. Então, ela pode variar de 30 dias a 12 meses, mas este prazo pode ser reduzido caso o advogado cumpra a determinação de prestação de contas. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com a correção monetária. Foi isso que eu acabei de falar anteriormente. E o parágrafo 3º, na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. É o caso daqueles advogados que sempre estão correndo ineptos e sendo ineptos na sua atividade, no seu dia a dia. Então, se ele tiver muitas suspensões, ele vai ter que fazer novas provas. Essas novas provas de habilitação não é o exame da ordem, tá? É determinado lá pelo Conselho de Ética e Disciplina. No caso em tela,
mais uma vez, eu vou repetir. Nós estamos preparando para o exame da ordem. Uma vez que você for aprovado, para sempre aprovado. Você não volta para fazer outro exame. O que refere-se ao parágrafo 13 são questões, são provas específicas, tá bom? Então, voltando à nossa questão, é admissível a celebração de ajustamento de conduta, tanto por Pedro como por Hélio? Não, nenhum dos dois terá direito ao ajustamento de conduta, já que, no caso do Pedro, a repercussão foi negativa. E no caso do Hélio, ele está suspenso. Suspenso não tem direito ao TAC. Letra B, não é admissível a celebração do termo de ajustamento de conduta por Pedro nem por Hélio. Então, essa é a resposta correta. Letra C, nós vamos conferir se realmente a letra B é a mais correta. Letra C, é admissível a celebração do termo, só inicia errado. A letra D, da mesma forma, errado, não vamos perder tempo em lê-la. Então, para nós, o gabarito realmente, de acordo com o artigo 58A, não é admitível celebração de ajustamento de conduta por Pedro nem por Hélio, já que, no caso do Pedro, a repercussão foi negativa à advocacia e, no caso do Hélio, ele está cumprindo suspensão. E nunca, jamais suspensão dá direito ao TAC, apenas a sanção de censura, ok? Então, letra B, que você beliscou a sua aprovação. Vamos continuar buscando seu objetivo, que é conseguir a sua carteira de identidade profissional. Mais uma vez, gostaria de agradecê-los por estar aqui conosco no Questões da Ordem Concurso, na nossa disciplina de ética profissional. Lembrando que a ética profissional corresponde a 20% da sua aprovação. Então, foque neste estudo, foque em resolver questões. Vá para a sua prova bem treinado, porque aí você vai perder menos tempo em achar a assertiva correta. Você não vai se apavorar diante dos enunciados e nem das assertivas. E, mais uma vez, lembrando que a sua carteira da OAB é muito importante, a sua identidade profissional, porque você pode advogar não só aqui no Brasil, como também em Portugal. Então, se você quer ampliar, se você quer ir galgar novos rumos, novos objetivos, então foque em conseguir a sua carteira da OAB. Quem sabe você pode advogar aqui como em outro país. Vamos juntos, estamos torcendo por vocês. Até a próxima, sucesso